undermanned Mavericks team trying to battle without their second leading scorer. Doncic and the foul. Again, using his body to shield the defender, taking the contact. Jogo suspenso. Mom, you have to get back. 7 tiros disparados pelas costas por um policial branco atingiram o jovem negro Jacob Blake no último domingo, no estado americano do Wisconsin. Além de manifestações nas ruas, a reação ao episódio chegou às quadras esportivas. Na última quarta-feira, todas as principais ligas dos Estados Unidos resolveram parar suas competições em protesto contra o racismo. Wisconsin has now spilled into the sports world, with several leagues making big statements. It's going to be a trickle-down effect. 14 games in total across the NBA, MLB, MLS, and WNBA were postponed. The game is not going to go ahead this evening between Inter Miami and Atlanta. Isso imediatamente reverbera na NBA e também para fora. Jogos de vários esportes e modalidades aqui foram cancelados, os atletas unidos. O movimento começou na NBA com os jogadores do Milwaukee Bucks, o time que representa o estado de Wisconsin, que decidiram não entrar em quadra contra o Orlando Magic. Depois disso, a Liga de Basquete suspendeu toda a rodada de playoffs. Na quinta-feira, o presidente Donald Trump criticou os jogadores e disse que a NBA se transformou em uma organização política. Mas o boicote foi seguido pelas ligas de beisebol, futebol, basquete feminino e até no tênis. Qual o peso de um protesto como esse nas principais ligas esportivas americanas? Como isso reverbera no mundo? Como os grandes astros e dirigentes esportivos têm se posicionado? Quais os efeitos nas eleições para a presidência dos Estados Unidos em novembro? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, os dois em home office. E nesse episódio a gente conversa com o colunista Martim Fernandes e com o doutor em Relações Internacionais Carlos Gustavo Pogil, professor do curso de Relações Internacionais da FAAP. Fique com a gente. Martim Fernandes, a gente já viu outras manifestações contra o racismo na NBA, mas não com essa proporção, né? Dá pra gente dizer que é um momento histórico, tem algum precedente na história do esporte americano? É um momento histórico, sim, a gente usa o termo a gente banalizou um pouco, né, o termo histórico, trata tudo como histórico, mas esse momento é histórico mesmo, porque não foi só uma demonstração, né, de incômodo com uma situação, foi levado à prática, assim, os jogos não aconteceram, né, e a gente viu que rapidamente transbordou da NBA para outros esportes. In Major League Baseball, 3 games were postponed last night, including the Milwaukee Brewers game. Pro beisebol, pro futebol, pro tênis, então foi um momento histórico, sim, a gente tinha visto muitas manifestações como a do Colin Kaepernick, né, o ex-jogador de futebol americano que se ajoelhava, foi banido do futebol americano por causa disso. Pilotos de Fórmula 1 passaram a fazer esse gesto também antes das corridas, mas esse foi o mais forte porque interrompeu o show mesmo, né? Os jogadores colocaram isso acima dos resultados esportivos. O time que liderou o protesto, o Milwaukee Bucks, estava prestes a ganhar a série. Se ganhasse o jogo do Orlando Magic, avançaria nos playoffs da NBA, e eles deixaram tudo isso de lado para protestar, para se fazerem ouvir. Foi um momento realmente histórico mesmo. Agora, você mencionou na sua fala a palavra show, e aí o LeBron James, né, talvez o principal astro hoje da NBA, né, multicampeão, ele deu a seguinte declaração: se vocês não nos escutam, vocês também não podem nos ver. Então tem uma consciência do esportista americano, do próprio LeBron, que parece que ainda falta, por exemplo, no esportista brasileiro. Sim, sem dúvida. Aqui ainda é mais difícil, né? A gente teve um caso agora revelado domingo pelo Esporte Espetacular de racismo aqui no Clube Pinheiros, em São Paulo, contra atletas da ginástica artística. O Ângelo Assunção, que foi campeão brasileiro, ele foi demitido do Pinheiros por ter reclamado do fato de ter sofrido racismo. No relatório da governança está anexado um e-mail de Raimundo Blanco, coordenador de ginástica artística, à gerência de esporte do clube. Ele disse que decidiu suspender Ângelo dos treinos porque o atleta não respeitou a hierarquia da equipe ao levar uma ou várias reclamações para a gerência de esportes. E assim, a gente vê que nada acontece nem na classe, nem entre os outros atletas. A gente vê no futebol,
com muita frequência casos acontecerem, e não só no Brasil nesse caso, no futebol europeu é até mais frequente, e a gente não vê a mesma reação por parte nem da categoria e nem dos dirigentes, né? Isso também foi importante nesse caso da NBA, porque imediatamente os donos dos times, os dirigentes que são sempre, né, mais cuidadosos, assim, não gostam de atletas que não se curvam, os dirigentes saíram publicamente a defender os atletas, e isso também falta aqui no Brasil, falta na Europa, falta no futebol. Agora, tem uma consciência também, parece, né, do atleta nos Estados Unidos, na NBA, nas grandes ligas, de que ele é o protagonista e que o jogo depende dele, né, e usa isso como uma ferramenta. Tem uma consciência maior mesmo. Aqui no Brasil são casos muito isolados, assim. Quando teve o assassinato do menino João Pedro no Rio de Janeiro... O caso do João Pedro, um menino de 14 anos, foi baleado em casa, se acompanhou aqui durante uma operação da Polícia Civil e da Polícia Federal em São Gonçalo. A gente tentou aqui ouvir atletas para saber o que eles pensavam da situação, como eles iam se posicionar, e foi muito difícil para a gente fazer uma reportagem ouvindo jogadores, porque tem muito receio, né? Tem o mercado pune, né? Tanto o mercado de futebol mesmo, de transferência, de lugar no time, quanto de imagem, assim, todo mundo fica com muito medo de se posicionar aqui no Brasil. Eu não gosto nem de culpar os atletas, né, porque a maioria deles, ou muitos deles, vieram de situações difíceis, assim, e os caras já sofreram tanto para chegar até lá, já foi tão difícil para chegar na elite, que aí exigir mais ainda do cara que já foi vítima tantas vezes, que ele se coloque numa situação que pode colocar o emprego ou a carreira dele em risco, é até um pouco injusto da nossa parte. Mas sim, aqui no Brasil ainda falta essa conscientização, essa mobilização. Mas essa mudança dos atletas nos Estados Unidos também levou um tempo, né? Se a gente lembrar que a NBA, quando foi fundada, ainda com outro nome, nos anos 40, sequer tinha jogadores negros disputando. Depois, ao longo dos anos, mais recentemente, teve aquela fase de rivalidade do Larry Bird com o Magic Johnson. Eles eram amigos, mas ficou aquela rivalidade, né? Um negro contra um branco. Depois o Michael Jordan, que é o grande nome do basquete, teve um caso muito emblemático em que ele se recusou a apoiar um candidato ao Senado, e a frase dele acabou ficando marcada, né? Os republicanos também compram tênis, foi super criticado por isso. Até a gente chegar num atleta como LeBron James, então vem mudando essa postura, né? Sim, vem mudando, e ainda bem que vem mudando, né? Vem mudando para melhor. No começo da NBA, nos anos 50, lá o Bill Russell, por exemplo, que é o maior vencedor da história da NBA, tem 11 títulos. 17 points now for Bill Russell. Cousy in the lane. Russell, dunk! Ele foi campeão olímpico em 1956, começou a carreira dele no Boston Celtics, assim como o Larry Bird, mas quase 30 anos antes, e ele publicou um texto ontem na revista Slam, que é uma revista que cobre basquete, contando que quando ele começou a carreira, ele era o único negro do time, e ele era xingado pelos próprios torcedores do time que ele defendia. E que quando o time fez uma enquete com os torcedores para saber como melhorar a bilheteria, como aumentar o público nos ginásios, a opção mais votada pelos torcedores foi: o time tem que ter menos negros. Então, assim, parece que faz 500 anos isso, mas faz 50, né? Então não é... A coisa vem mudando, mas não vem mudando na velocidade que deveria, né? Ainda bem que hoje temos essa situação que aconteceu essa semana, ainda bem que a gente está podendo falar sobre isso aqui. Inclusive tem um movimento que extrapola o esporte, a gente vê comentaristas que inclusive já foram do basquete, né, se revoltando, a gente vê a própria liga se adaptando à necessidade social e colocando o Black Lives Matter no estádio, nas camisetas, existe uma ampla publicidade do movimento, parece que os dirigentes entenderam que se eles não aderissem, talvez eles só tivessem a perder, ou seja, não é orgânico, é quase uma necessidade do negócio, do business, se adaptar a isso? Não, totalmente é uma necessidade, né? O esporte, assim, esfregando na cara de todo mundo que não dá mais para tolerar algumas situações que até poucos anos ou poucas décadas atrás eram toleradas. Na noite de quarta-feira, quando explodiu o boicote, o Kenny Smith, que é um ex-jogador, parou de jogar até não muito tempo atrás, foi campeão em 94 e em 95, ele é comentarista da TNT nos Estados Unidos, e ele estava ao vivo num estúdio comentando com os colegas dele ali a situação, e ele falou: eu preciso falar uma coisa aqui, eu como homem negro, como ex-jogador,
eu não deveria estar aqui falando, eu deveria me juntar a esse boicote e apoiar esse movimento. Levantou, tirou o microfone e saiu do estúdio no ar, ao vivo. As a black man, as a former player, I think it's best for me to support the players and just not be here tonight. Sim, foi uma demonstração muito forte de que a máquina do entretenimento nos Estados Unidos adotou o boicote, né? O recado foi entendido até por essas engrenagens assim super comerciais que fazem do esporte nos Estados Unidos um entretenimento tão rico, que movimenta tanto dinheiro. Até por essa parte o recado foi entendido. Você diria que esse é um movimento que veio para ficar? A tendência é que a gente veja outras manifestações desse tipo daqui por diante? É difícil, assim, cravar, né? Mas eu acho que sim. O jeito como os recados do boicote se espalharam rapidamente pelos Estados Unidos permite a gente prever que sim. A gente viu, por exemplo, a Naomi Osaka, tenista, dizendo que não ia jogar uma partida num torneio por causa disso. Ela falou, antes de ser uma atleta, eu sou uma mulher negra e eu não me sinto à vontade de jogar nesse ambiente, com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê até esportes que normalmente eram um pouco alheios ao que acontece na sociedade, né? A Fórmula 1, por exemplo, que foi talvez o único esporte que mantinha eventos na África do Sul durante o apartheid, tinha corrida de Fórmula 1 na África do Sul como se nada tivesse acontecendo. Hoje eu acho que já seria impossível uma situação dessa. A gente vê vários pilotos, o Lewis Hamilton liderando o movimento entre os pilotos. Então, assim, eu acho que é um movimento que veio para ficar. A Premier League inglesa, o campeonato de futebol da Inglaterra, também estampou Black Lives Matter nas camisas dos times. Acho que, felizmente, o movimento parece que vai perdurar, que vai atingir alguns objetivos. Bom, na quinta-feira já haveria semifinais da NBA, né? Toronto Raptors e Boston Celtics. O jogo foi adiado, mas a liga tomou a decisão de voltar. Eles vão voltar provavelmente no fim de semana ou agora mesmo na sexta-feira. Agora, certamente que não voltam iguais, né? As manifestações, os recados continuarão. E as autoridades, né? O país, no lugar dos Estados Unidos, saberá que se houver nova violência, a coisa pode ficar ainda mais grave, ou seja, a liga pode, por exemplo, parar. Pode não ter um fim de NBA esse ano. Teve uma reunião na noite de quarta-feira entre jogadores, times, né, pessoas envolvidas na NBA, e dois times, o Lakers e o Clippers, votaram por parar a liga, por não ter jogo mesmo. Não foi a decisão não foi o voto, assim, a escolha que prevaleceu, mas a gente sabe que tem gente com muita voz, com muita força, defendendo que o campeonato não continue. Então, eu acho que é uma possibilidade, sim. Ainda mais se os protestos ficarem mais fortes, ou se ocorrer um outro caso. Não acho que seja descabido a gente imaginar que a NBA pode ser interrompida. Martim Fernandes, colunista do Globo, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço. Obrigada, Martim. Um abraço. Obrigado. Estou sempre às ordens aqui. Obrigado. Até a próxima. O futuro dos mata-matas da NBA nesse ano está indefinido. Os jogadores fizeram uma reunião no resort que estão concentrados na Flórida para tentar debater o futuro. Professor Carlos Gustavo Pogil, como é que os Estados Unidos chegaram nessa situação atual com um nível de tensão tão grande que, por exemplo, leva os esportistas a boicotarem a principal liga do basquete no mundo, espalhando por outros setores da sociedade americana? Como é que eles chegaram nesse ponto? Olha, acho que a gente tem que entender isso através de uma perspectiva social um pouco mais ampla, né? Se a gente pensar, até para ampliar bastante, mesmo fora dos Estados Unidos, né? A gente tem visto, por exemplo, não vamos esquecer, desde meados de 2010, 2011, uma onda global de protestos. A gente via protestos em países onde não costumávamos ver, inclusive países autoritários, como no Egito e outros países do Oriente Médio. Porque acho que a gente está muito acostumado a olhar só para os Estados Unidos, mas temos que também inserir esses eventos dentro de um contexto global mais amplo. Parece que se a gente tem protestos, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, em escala
de uma forma que a gente não via antes, há alguma variável aqui que não é simplesmente uma variável norte-americana. Então acho que tem essa variável mais global e tem variáveis particulares dos Estados Unidos. Uma variável global que me parece importante da gente analisar e que não tem como fugir disso, é a questão do novo ambiente midiático que nós vivemos, né? A questão das mídias sociais, da forma com que as pessoas se comunicam e da forma com que as pessoas se organizam e como esses protestos são organizados, né? Os custos de se organizar um protesto caíram muito, né? Antigamente, para eu conseguir algum protesto, tinha que escrever um panfleto, mandar imprimir o panfleto, de casa em casa distribuindo o panfleto. Agora eu consigo fazer essas coisas pelas redes sociais de forma muito mais rápida, muito mais barata, né? Então acho que isso é um elemento que facilita esse tipo de organização, né? Então essa é uma variável que está no mundo inteiro. Aí nós temos que olhar variáveis do ponto de vista das particularidades domésticas de cada país. No caso dos Estados Unidos já há muito tempo, não é de agora, que há esses protestos com relação à questão do racismo nos Estados Unidos, em particular, vindo da polícia, né? Então isso é algo que a gente já vê desde um jogador importante de futebol americano há 4 anos, inclusive chegou a sair da Liga de Futebol Americano por conta destes protestos. Kaepernick, antes de um jogo em 26 de agosto, não se levantou para a execução do hino nacional americano. Depois ele disse aos jornalistas que o gesto era para não mostrar orgulho pela bandeira de um país que oprime os negros e as pessoas de cor. E o que nós vimos nesses últimos meses, por conta da pandemia, foi uma aceleração, né? Quer dizer, eu diria que a história se acelerou nos últimos anos, apesar de estar todo mundo parado em casa, é curioso, né? Apesar de ter a impressão de que as coisas pararam, eu acho que muita coisa no campo das ideias se acelerou. Então, eu acho que isso aconteceu também do ponto de vista desses protestos nos Estados Unidos. E cada protesto que acontece, isto leva a outros tipos de manifestação, e eu acho que isso tem atingido também agora o esporte, né? E esses jogadores da NBA, de alguma forma, também se sentem impotentes, né, diante dessa questão, porque são milionários, têm dinheiro e mesmo assim olham para o lado e veem uma série de injustiças acontecendo no país. Então tem também uma sensação de impotência com a política, né? Não basta dizer que tem que trocar o presidente, isto muda a situação de racismo nos Estados Unidos. Nós tivemos um presidente negro durante 8 anos nos Estados Unidos e não houve mudanças expressivas. Isso significa que as mudanças têm que ser sociais, são muito mais profundas. E eu acho que é um pouco a partir desse diagnóstico que diversos grupos perceberam este tipo de atuação política, de ativismo político, e acho que é aí que a gente pode encaixar esses jogadores da NBA. Qual o peso político desse tipo de protesto no mundo do esporte, professor, levando em conta que o basquete e o futebol americano, principalmente, são os 2 esportes mais populares, né, junto com o beisebol nos Estados Unidos, estão muito intimamente ligados à cultura americana, mas também, principalmente o basquete, faz parte do chamado soft power, né, diplomático americano no mundo. É uma forma de exportar a cultura americana para o mundo inteiro. Qual a reverberação desse tipo de protesto? Correto. É o principal esporte nos Estados Unidos e da tamanha importância que nós estamos aqui no Brasil discutindo uma manifestação feita por esportistas norte-americanos, né? Black men, black women, black kids, we are terrified. Então isso tem uma reverberação muito grande, né? Eu não sei exatamente como vai se dar o balanço entre isto ter algum impacto político ou as pessoas, normalmente aqueles que têm mais resistência a esse tipo de protesto, começarem a abandonar este esporte, né? Se a gente olhar, por exemplo, a audiência de jogos de basquete nos Estados Unidos nos últimos anos, o dado que eu vi recentemente é que isso vem caindo, né? Então não sei quem é que vai ganhar este jogo, né? E eu não sei qual é o tipo de apelo social mais amplo que isso tem. Em outras palavras, será que só estão falando aos convertidos? Ou será que isso também atinge uma outra parcela da população que de outra forma não prestaria atenção nessas coisas, né? No curto prazo, o que os dados nos mostram de todos esses protestos é que houve uma adesão muito grande da sociedade, né, de diversos setores da sociedade americana. Muita gente que não sabia de algumas questões acabaram se informando por conta desses protestos e mudou a mentalidade de muita gente, notadamente os mais jovens, né? Mas isso no curto prazo, né? Eu quero uma das questões que não estão
estão claras ainda qual será o impacto desse tipo de ativismo em diversas esferas, né, seja na esfera do esporte, das artes, etc., em termos das pautas que são defendidas, né? Não está claro exatamente se isso é uma forma de solucionar esse problema, né? A gente tem que ver, é uma tentativa, é um esforço de uma parcela da sociedade norte-americana, mas acho que ainda é cedo para a gente identificar, determinar que tipo de impacto concreto isso tem. Essa conflagração da sociedade americana ocorre justamente nesse período eleitoral. A sociedade americana está tensa há muito tempo por conta não só da questão do racismo gravíssima, mas também por causa da eleição. O quanto que os protestos, o racismo, essa onda de violência que a gente acaba vendo também nos protestos influencia a eleição americana. Essa é uma questão importante, né? Ou seja, quanto que o nível de violência nesses protestos pode impactar na eleição americana. É claro que o que as pesquisas tendem a mostrar, aqui eu não estou dizendo a minha opinião, estou dizendo que algumas pesquisas indicam, é que quando os protestos tornam-se mais violentos, o ganho político disso, por ganho político eu digo ganho nas urnas, né? Pode ser que haja um ganho em termos de mudança de mentalidade mais ampla, etc., estrutural, mas em termos de ganho imediato nas urnas, elementos que costumam se posicionar contra a violência tendem a ser beneficiados, né? Por conta, inclusive, desse diagnóstico que o Trump incorporou o discurso, que era um discurso do Richard Nixon em 68 é o momento dos Estados Unidos, talvez que a gente possa encontrar mais paralelos com hoje, né, de agitação social, morte do Martin Luther King, uma série de conflitos raciais também naquele momento, o discurso da lei e da ordem. I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. Então, o Trump incorporou esse discurso da lei e da ordem que pode ser atrativo para diversos setores da sociedade americana, né? A maioria da sociedade americana e a maioria das sociedades em qualquer país não costuma ver com bons olhos protestos violentos. Isso é um dado concreto da realidade. Então, isto pode ter algum impacto a depender de quanto tempo dura esses protestos, de como que os republicanos vão explorar isso, de qual vai ser a resposta dos democratas, mas isso pode sim ter algum impacto político. Nós vamos lembrar que, por exemplo, este protesto em particular, quer dizer, o George Floyd aconteceu no estado do Michigan, esse protesto agora acontecendo no estado do Wisconsin. Tanto Michigan quanto Wisconsin são estados importantíssimos na eleição americana, né? São chamados swing states, que podem eventualmente ir para um ou para outro lado. São dois estados que o Trump ganhou em 2016 e que o Biden tem a esperança de ganhar em 2020, mas para isso precisa falar para grupos amplos, né? Não adianta falar só para grupos mais progressistas ou para grupos que defendem certas pautas, tem que tentar dialogar com grupos mais amplos para conseguir abocanhar o maior eleitorado possível para conseguir vencer as eleições em 2020. Então, vai depender muito de como isso evolui e de como isso vai ser explorado pelos dois candidatos. O que o Trump e os republicanos estão explorando isso bastante, está muito claro agora para qualquer um que assistiu a convenção do Partido Republicano, né? Basicamente falou-se nisso, né? E tentou-se colar muito a imagem do Joe Biden, a imagem das pessoas que protestam, aqueles que eles classificam como a esquerda radical, esse tipo de coisa, né? Esse é um discurso que tende a ter alguma adesão em alguns setores da sociedade americana. Então, vamos ter que observar como é que isso vai se comportar, mas me parece que é um elemento que vai ter um impacto nas eleições de novembro. Professor Carlos Gustavo Pogil, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Até a próxima. Valeu, professor. Um abraço. Que agradeço. Um abraço a todos. Até a próxima. E antes da gente terminar, vale lembrar que nesta sexta-feira tem episódios novos do podcast 30 Minutos, desta vez sobre o Fluminense e o Botafogo, disponíveis no site do Globo ou na sua plataforma preferida de áudio. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens
mensagens especiais. Material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível a todos os leitores, não apenas aos assinantes. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.